Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luciana e eu vim trazer um assunto muito interessante aqui hoje, a respeito de visto americano. Você tem interesse no visto americano e não sabe por onde começar? Eu vim trazer uma opção aqui hoje para vocês de um visto de imigração. É um visto para você residir nos Estados Unidos. Infelizmente, a gente vê o desejo das pessoas querendo ir morar nos Estados Unidos e eles fazem de tudo. Atravessam fronteira ou pegam um visto errado e permanecem irregular no local. Isso daí as pessoas correm tantos riscos desnecessariamente. Eu vou contar uma experiência própria que talvez possa ajudar vocês, tá? A nossa família aplicou um visto chamado EB2NIW. Calma que não é tão complicado assim. E eu vou explicar sem tentar não utilizar os termos em inglês, porque eu acredito que você já tenha visto outros vídeos aqui no YouTube, mas usando muitos termos complicados. E aí eu vou tentar descomplicar para vocês esse visto, que você vai ver que talvez seja um visto que você se encaixa nele. Bem, esse visto, ele é com base em emprego. O visto EB2 é um visto com base em emprego. Mas o NIW é uma oportunidade que as pessoas que não têm um emprego, uma empresa chamando para o trabalho, eles têm essa oportunidade de aplicar esse visto se demonstrar que os Estados Unidos possuem interesse nessa pessoa. E de que forma que você pode demonstrar isso? Existem duas opções. Ou você demonstra que possui habilidades extraordinárias, ou você pode demonstrar através de uma graduação avançada, tá? São essas duas formas. Mas, de qualquer forma, independente dessas duas formas, você tem que preencher 3 critérios muito importantes, que eles chamam de prongs. Você tem que, eu tô com uma colinha aqui para ajudar, você tem que estar bem posicionado para avançar nesse projeto que você tem nos Estados Unidos. Então, assim, dependendo da sua profissão, você tem que falar, olha, eu exerço uma profissão importante no Brasil e eu posso talvez exercê-la nos Estados Unidos. Então, você tem que demonstrar que você tem condições de exercer essa profissão nos Estados Unidos. Você tem que demonstrar que seria benéfico para os Estados Unidos dispensarem essa questão de ser chamado por uma empresa, porque você nem precisa de uma empresa te chamando por um emprego, porque você é importante, você tem um projeto importante. E você deve ser capaz de provar essas habilidades excepcionais. Então, existem alguns critérios que não são critérios difíceis de preencher, como, por exemplo, um bacharelado mais 5 anos de experiência, ou um curso técnico mais 10 anos de experiência, ou até mesmo inscrições em filiações e associações, como, por exemplo, CREA, CRM, OAB. Então, são critérios que não são muito difíceis de você preencher, mas são critérios que têm que ser bem explicados para você demonstrar qual é o interesse nacional que os Estados Unidos vão ter em você. Então, aqui eu vou continuar falando para vocês. Se você se enquadrar, eu não tenho Advanced Degree, eu não tenho grau avançado, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, mas será que eu posso me enquadrar nas habilidades excepcionais? Talvez sim. Vou te falar os critérios aqui para as habilidades excepcionais que esse visto exige, tá? A acreditação do histórico acadêmico oficial dos Estados Unidos, mostrando que possui pelo menos o grau de bacharelado. Então, você vai fazer uma validação do seu diploma, mostrando que o bacharelado aqui do Brasil seria semelhante ao bacharelado dos Estados Unidos. Não é uma validação acadêmica, não. É só um instituto educacional dos Estados Unidos vai demonstrar que o seu bacharelado corresponde a um bacharelado dos Estados Unidos. Isso, nos outros vídeos, eu vou demonstrar como isso pode ser feito, tá? Não é uma situação muito difícil de resolver, não é muito caro e você pode fazer tudo do Brasil, tá? Cartas de recomendação dos seus empregadores, você tem que ter afiliação, como eu comprovei, uma licença para trabalhar na sua profissão, provas, talvez que você ganhe um salário superior à média nacional. Você não precisa preencher todos os requisitos, você tem que preencher ao menos 3 desses requisitos. No site aqui embaixo eu vou deixar quais são os requisitos que eles exigem. E você mesmo pode conferir se você tem pelo menos 3 desses requisitos, tá?
Reconhecimento, trabalhos voluntários, também isso conta bastante para a aprovação do seu visto. Então, são vários requisitos, aqui embaixo eu vou deixar para vocês, tá? Confere lá se você se enquadra. Mas o mais importante é você apresentar um projeto. O que você pretende desenvolver? Seria interessante os Estados Unidos aceitar esse visto seu para você desenvolver esse projeto? Você tem que comprovar a necessidade do seu trabalho nos Estados Unidos. Como que você pode fazer isso? Através de reportagens, talvez, de números, tem gente que coloca um plano profissional, você demonstrar o seu plano profissional através de números, necessidades dos Estados Unidos. Você pode, existem diversas maneiras de demonstrar, tá? Depois, mais à frente, eu vou falar como nós conseguimos aplicar o nosso visto e qual foi o passo a passo para a gente conseguir sucesso no nosso visto. A sua aplicação tem que estar baseada em provas. E quais seriam essas provas interessantes para serem colocadas no seu pedido desse visto EB2NW? Vou ler algumas aqui para vocês. Vocês podem colocar algumas publicações, registros ou citações em artigos de jornais, de revistas científicas, cartas de recomendação, recebimento de algum prêmio de reconhecimento nacional. Tudo isso conta muito, tá, gente? Registro de patentes, materiais que foram publicados sobre o seu trabalho, filiação a entidades de classe. Por exemplo, se você é conselheiro da sua entidade de classe, um conselheiro da OAB também é importante, conta muito. Entrevistas em jornais ou mídias, convites para palestrar. Tudo isso pode ser prova para aplicar no seu processo, para você aplicar no seu processo. Nós fizemos a aplicação do processo via consular. O que é isso? Nós nem fomos nos Estados Unidos para poder aplicar esse processo. Do Brasil mesmo, nós juntamos todos os documentos necessários, preenchemos todos os formulários e enviamos para os Estados Unidos. Assim, quando chegou nos Estados Unidos, após um período longo de tempo, o visto foi verificado e foi aprovado. Então, isso tudo estando no Brasil. Por que nós optamos em fazer essa modalidade? Porque nós temos aqui clientes, nós temos escritórios, nós temos empresas, então nós não queríamos arriscar tudo para talvez fazer um visto que poderia dar errado nos Estados Unidos e com visto de turista e alterar o visto lá. Isso não seria legal. Nós gostaríamos de ter essa experiência de morar fora, mas com tudo certinho, sem ter esse risco de ter problemas depois. Então, nós esperamos a aprovação desse visto e agora nós estamos nos últimos procedimentos da nossa fase do visto, tá? Que são várias fases. Acompanhe aí nosso canal, curta, compartilhe, não esqueça de se inscrever para poder acompanhar tudo sobre o nosso visto e a nossa saga de ir para os Estados Unidos, tá bom? Conto com você.